Dando continuidade aos estudos sobre os órgãos e sentidos, nesta aula estudaremos sobre o tato, o olfato e a gustação. O tato é o sentido relacionado ao toque. Qualquer local em que encostamos, ou quando pegamos um objeto, abraçamos um amigo, dirigimos, escrevemos, ou seja, tudo que nossa pele toca está sob a ação desse sentido. O órgão do tato é a pele, o maior órgão de todo o corpo humano. Vocês sabiam que a pele é um órgão? E é o maior órgão do corpo humano. Ela é formada por uma camada externa e mais fina, chamada epiderme, que forma uma barreira contra a perda de água e o ataque de micro-organismos. Essa proteção ocorre graças à queratina, que é uma proteína que impermeabiliza a pele. Então a camada mais externa da pele, que é aquela que nós vemos, é chamada de epiderme, tá? Marca esse trecho que eu sublinhei, que eu selecionei aqui. Abaixo da epiderme encontramos a derme, uma camada mais grossa, onde são encontradas as raízes dos pelos, folículos, os vasos sanguíneos que levam nutrientes para a epiderme, e a derme, e as glândulas de suor, sudoríparas de sebo, sebácea. Então temos aqui, as diversas camadas da pele. Temos a epiderme, que é a camada mais externa, a derme, e temos a camada mais interna, que está conectada ao tecido adiposo, que são as reservas de gordura que ficam logo abaixo da pele, que é a hipoderme. Vocês não precisam, é claro, gravar todos esses nomes não, mas é apenas entenderem que a nossa pele é constituída por 3 camadas, epiderme, derme e hipoderme. E cada uma delas possui características diferentes. Entre a epiderme e a derme é encontrada uma variedade de receptores sensoriais, ou fibras nervosas que podem formar corpúsculos que detectam toques leves, texturas e formas de objetos, sendo muito encontrados em extremidades como as mãos e os pés. Outros corpúsculos podem perceber níveis de temperatura, frio ou calor. E há um outro tipo de corpúsculo que consegue detectar a pressão que está sendo exercida sobre a pele. Então, esses corpúsculos, eles conseguem detectar a textura, a forma dos objetos, a sensação de frio ou calor, cada um deles tem uma função distinta. A sensação de dor é captada por terminações livres, ou seja, não formam corpúsculos e se aderem diretamente à epiderme. De qualquer forma, independentemente da organização, todos os estímulos sensoriais são encaminhados na forma de impulsos nervosos para o sistema nervoso central, que irá interpretar as sensações muito rapidamente. Os pelos e as glândulas sudoríparas sebáceas são características específicas dos mamíferos, ou seja, estão presentes apenas em organismos que compõem esse grupo. Somente os mamíferos terão essas estruturas. É uma das estruturas que diferenciam os mamíferos de outros grupos de vertebrados. A função dessas estruturas corresponde ao controle de calor, da temperatura do corpo, evitando a perda de calor para o ambiente, resfriando a temperatura do corpo ou protegendo contra o frio, servindo como isolante térmico. Então, os pelos e as glândulas sudoríparas sebáceas irão proteger o corpo, aquecer, proteger contra choques mecânicos, e vão resfriar também a temperatura do corpo em dias quentes, através de suor. As glândulas sebáceas são responsáveis por lubrificar a pele e proteger os pelos, além de contribuir com a queratina, tornando a pele mais oleosa, mais impermeável, e evitando a perda de água pela transpiração. Outras glândulas que estão presentes na pele são as glândulas sudoríparas, responsáveis por liberarem suor e água, que ficam na superfície da pele e rapidamente evaporam, refrescando o corpo em ambiente de calor ou quando realizamos alguma atividade física. Então, o suor tem uma importância muito grande para manter a temperatura corporal.
ele refrigera a pele, né, a superfície da pele. Aproveitando o momento, precisamos falar um pouco a respeito de como a atividade física faz bem para o corpo e para a mente. Quando realizamos algum tipo de exercício, ficamos mais bem dispostos e melhoramos nossa autoestima. Além disso, exercícios diminuem o acúmulo de gordura, ou seja, emagrece, né, reduzem o colesterol, que é uma gordura que pode entupir as artérias, né, as veias e artérias, causando placas de ateroma, né, fortalece os músculos do coração, reforça nossas defesas contra a doença, que é o nosso sistema imunológico, e melhora a elasticidade e a flexibilidade do corpo. Por esses e outros motivos, é importante que encontremos algo que nos motive a nos exercitarmos, independentemente de que façamos, ou se ao ar livre ou não. O importante é cuidarmos da nossa saúde. Então, daí a importância, né, da prática de atividades físicas, que seja uma simples caminhada, mas já é uma atividade física. E isso traz benefícios para o corpo, né, a médio e longo prazo. Aqui vocês têm imagens, né, de diferentes atividades físicas que podem ser feitas ou em academias ou ao ar livre, né? No caso dos pelos, o processo acontece da seguinte forma: quando estamos em local frio, nós arrepiamos. O arrepio é controlado pelo sistema nervoso, que envia o comando aos músculos presos à raiz do pelo, folículo, fazendo com que ele levante. Ao levantar, os pelos retêm um pouco de calor que está sendo liberado pela pele. Então, a sensação de arrepio também é um mecanismo de proteção contra a perda de calor, né? Os pelos arrepiados ajudam a reter, né, um pouco de calor que está sendo liberado pela pele. Nós humanos temos uma quantidade menor de pelos quando nos comparamos a muitos outros mamíferos, né, como ursos, cães, raposas, lobos, enfim. Então, em épocas de frio, é importante nos agasalharmos, auxiliando nosso corpo a nos manter aquecidos. Lembrando também que o tecido adiposo, a gordura, protege contra baixas temperaturas. Sabe-se que as vítimas do Titanic, né, aquele grande navio que afundou no início do século XX, né, do século passado, as vítimas mais obesas demoraram a morrer, né, em relação àquelas mais magras, porque o calor corporal ajudou, né, a manter as condições de vida daquelas pessoas, a manter a vida, né, daquelas pessoas nas águas geladas do Mar do Norte. Algumas até sobreviveram, né? Bom, se anteriormente falamos sobre a língua, né, a Libras, a língua brasileira de sinais, para pessoas surdo-mudas, existem pessoas que, ao invés de não possuírem audição, não possuem ou perderam o sentido da visão, ou então não possuem os dois sentidos, né? Então, o sentido utilizado para a leitura nesse caso é o tato, através de uma técnica inventada pelo francês Louis Braille, que perdeu a visão aos 3 anos. Essa técnica funciona com a leitura de pontos em alto relevo, onde é possível escrever palavras, números, inclusive sinais de pontuação. A pessoa então, né, utiliza o tato para fazer a leitura, né, do que está escrito em alto relevo, né, em cada tipo de caracteres, de grupos de caracteres. É uma linguagem que auxilia bastante as pessoas que têm deficiência, né, na visão e na audição. Foi inventado por Louis Braille, né? Louis Braille, que perdeu a visão aos 3 anos. O olfato. O olfato é um sentido que nos possibilita perceber odores presentes no ar, nos alimentos, nas flores e em muitas outras coisas que possuem cheiro. O olfato é um sentido que nos proporciona experiências agradáveis, como sentir o perfume de uma flor, mas também, em algumas situações, experiências desagradáveis, como sentir o odor de um animal em decomposição. Além disso, ele pode ser essencial para a sobrevivência de animais que utilizam o faro para encontrar suas presas quando estão caçando, e também para a presa que, ao perceber o odor de seu predador, foge. No caso dos humanos, utilizamos o olfato em nosso cotidiano. Por exemplo, se esquecemos o gás do fogão aberto,
percebemos através de seu odor, então fechamos a saída de gás, evitando possível acidente doméstico. O órgão que consegue perceber os odores é o nariz, sendo este formado basicamente por cartilagem, osso e duas cavidades nasais. Além de ser o órgão relacionado ao sentido do olfato, o nariz também é veículo de entrada e saída do ar, importante para o sistema respiratório. No interior das cavidades nasais, mais precisamente sua parte superior, existe o epitélio, que apresenta receptores sensoriais chamados células olfatórias. Estes receptores são estimulados quando entram em contato com moléculas que estão presentes no ar e conduzem esse estímulo até o nervo olfatório. O nervo olfatório conduz o estímulo recebido até o cérebro. Então ocorre a percepção do odor. Então é uma complexa interação, dos órgãos responsáveis por esse sentido, que são as cavidades nasais, que são de fato as cavidades corretas para se respirar, Há pessoas que respiram pela boca, mas a boca não é a cavidade mais adequada para se fazer a respiração. As cavidades nasais, o nariz, possuem pelos, cílios, que retêm partículas do ar, impurezas, micro-organismos que podem causar infecções nas vias aéreas. Esses receptores olfatórios, que estão presentes na parte do epitélio, conduzem o estímulo do cheiro, do odor, até o cérebro, através do nervo olfatório. Então o cérebro vai interpretar a sensação do odor. Em algumas situações o olfato pode ser prejudicado. Por exemplo, quando estamos resfriados, nossas cavidades nasais produzem muco em excesso. Esse excesso de muco secretado atua como uma barreira, impedindo que as moléculas presentes no ar entrem em contato com as células olfativas, dificultando a nossa percepção dos odores ao nosso redor. Então, há situações, há doenças, infecções que podem afetar este importante órgão do sentido, que podem prejudicar o olfato e, por consequência, o paladar, que está intimamente relacionado ao olfato. Um dos sintomas, um dos sinais e possivelmente uma das sequelas da Covid-19 é a perda do olfato e do paladar. Há pessoas que contraíram a doença e que tiveram esses sentidos extremamente prejudicados. Alguns, inclusive, mesmo depois da recuperação, permaneceram até o presente momento sem esses sentidos. Não se sabe se é reversível ou não. Não se sabe se as pessoas que estão sem olfato e paladar devido à doença Covid-19 poderão recuperar esses sentidos, ou se de fato houve uma lesão nos nervos olfatórios que podem comprometer para sempre a percepção desses estímulos. Ainda é algo que não temos para a qual não temos a resposta definitiva, já que é uma doença nova e muita coisa sobre ela ainda é tudo muito recente, É uma doença de amplo espectro. Gustação. A gustação ao paladar é o sentido que nos possibilita diferenciar sabores. Nós humanos somos capazes de reconhecer uma variedade de sabores em diferentes regiões da língua, que, quando combinadas, formam sensações gustativas como o amargo, o doce, o azedo e o salgado. Além desses 4 tipos de gosto, um quinto gosto chamado de umami também é percebido na língua. Esse gosto foi reconhecido atualmente, significa saboroso em japonês. Então, seria um quinto sabor, que estaria presente no tomate. Então temos aqui a percepção de diferentes sabores pelas papilas gustatórias ou gustativas. Em cada região da língua nós temos a percepção de um sabor diferente. Na ponta da língua,
o doce. Nos flancos, né, nas regiões laterais, o azedo. Na camada mais superficial, o salgado. O amargo no céu na região posterior da língua. E o umami, né, também nessa região aqui específica. A língua é o órgão sensorial relacionado ao sentido paladar ou gustação, que possui em sua superfície numerosas papilas gustativas ou gustatórias, que são protuberâncias circulares de diferentes tamanhos e sensíveis a diferentes sabores. Nas papilas gustativas existem terminações nervosas chamadas de botões gustatórios, que são ativados quando estão em contato com o alimento. Esse contato gera impulsos nervosos que são enviados através de nervos sensoriais ao cérebro, onde há o processamento da informação e identificação do sabor do alimento. Então aqui temos, em detalhes a morfologia, das papilas gustativas ou gustatórias. São regiões concêntricas, circulares, capazes de perceber, a sensação que nós chamamos de sabor. Ele gera impulso nervoso, contato da língua com substâncias, saborosas, gera impulsos nervosos que são enviados através de nervos sensoriais ao cérebro, que interpreta a informação e identifica o sabor. Além da função de gustação, as papilas gustativas são importantes também na percepção das consistências e texturas dos alimentos que colocamos na boca. O sentido paladar possui uma forte relação com o olfato, pois a cavidade nasal está conectada à boca. Dessa forma, quando ingerimos um alimento, as células olfativas presentes na cavidade nasal percebem o odor do alimento ingerido. O cérebro associa essas informações e, por isso, quando pensamos em um alimento que gostamos, já associamos seu odor e seu sabor. Então, citando de novo o exemplo de uma pessoa gripada, ou se você fechar o nariz e tentar comer alguma coisa, você vai ter dificuldade para perceber o sabor, porque suas vias aéreas estarão obstruídas, Então há uma intrínseca relação entre o olfato e o paladar. Além disso, a língua nos permite saber a consistência do alimento, se é sólido, se é líquido, se é cremoso, a textura, enfim. Está terminada essa aula sobre os órgãos e sentidos, Façam os exercícios subsequentes e o nosso próximo tema de estudo será o sistema articular, o sistema esquelético e articular. Então, até a próxima aula.